Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Eu vou transmitir agora a liturgia da Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, relacionada ao dia 16 de março de 2022, quarta-feira da segunda semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada: não me abandoneis jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim, depressa vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Salmo 37, versículos de 22 a 23. Oração do dia: ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais, agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos do 18 ao 20. Naqueles dias disseram eles: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 31, versículos do 5º ao 6º, 14, 15 a 16, refrão 17b. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Repitamos: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa proteção, ó Senhor Deus. Ao redor, todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Repitamos: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo. Foi escrito por São Mateus, capítulo 20, versículos do 17 ao 28. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. João 8, capítulo 12. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada: vocês não sabem o que estão pedindo. Mateus 20, versículos de 17 a 28. Jesus acaba de anunciar pela terceira vez o desfecho de sua missão: prisão, condenação, crucifixão. Como respondem os 2 apóstolos? Pedem uma vaga de primeiro-ministro e de vice-primeiro-ministro no reinado de Jesus. Não entenderam nada. Daí a reprimenda de Jesus ao perceber que por trás do pedido da mãe insinuava-se a ambição dos filhos. Vocês não sabem o que estão pedindo. Para Jean Valette, toda oração devia começar pela meditação desta palavra: Não sabemos o que pedimos. Toda meditação, toda oração deveria começar pela meditação desta palavra: Não sabemos o que pedimos. É de maneira bem abusiva que o homem imagina que a oração, já que o conduz a Deus, o põe ao abrigo de si mesmo. Ele sabe menos ainda de que o espírito está animado. E Paulo vai reconhecê-lo: nós não sabemos orar como convém. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também neste domínio, ele não terá outro recurso a não ser o Espírito Santo. Por trás da oração, deve existir um espírito de sabedoria que oriente nossos pedidos. Isto é um dom do Espírito Santo. Quando o jovem Salomão fez sua prece a Deus, foi elogiado pelo Senhor pelas orações que ele não fez. Já que pediste estes dons, obediência e discernimento, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, eu vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos do 11 ao 12. Pois Deus vai ainda além. Concede o que Salomão não pediu, e dou-te também o que não pediste, as riquezas e a glória, de tal modo que não haverá teu igual entre os reis, durante toda a tua vida. Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 13. Eis uma situação exemplar. Pede
cede-se o essencial e ganha-se o acessório. Bem diferente dos apóstolos que pediam o supérfluo e ganharam uma bronca. Voltando a Jean Valette, o autor faz uma observação de primeira importância. Em sua resposta, certamente Jesus quer lembrar aos dois irmãos que eles se esqueceram de que só há participação na glória em função da participação na cruz. Não existe glória sem humilhação, sofrimento e serviço. Por isso a conclusão do mestre é esta: entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior dentre vós, seja aquele que vos serve. Mateus 20, versículo 26. E com isso Jesus nos oferece o mais simples itinerário de santificação: servir. Foi por esse trilho que seguiram os santos de Deus, servindo os pobres, como Vicente de Paulo, ensinando os ignorantes, como Domingos de Gusmão, acolhendo os órfãos, como Dom Bosco, amando os leprosos, como Damião de Vester, cuidando dos mendigos, como Teresa de Calcutá. Depois disso, parece que vai faltar espaço no céu à direita e à esquerda do Senhor. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Servi ao Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Vamos agora ao santo do dia. Deixa eu ver, temos 2 santos. Primeiro, São Berardo e companheiros mártires. Eu captei estas informações no site da TV Século XXI, www.rs21.com.br. Da minha parte, no entanto, vocês podem utilizar livremente para evangelização, para tentar salvar almas, tá? Entrem no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, o instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6/ e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Foi Jesus quem disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. São Berardo e companheiros mártires. É o primeiro santo desse dia, 15 de março. Vamos lá então, a biografia do santo. É 15 de março, deixa eu só confirmar aqui a data direitinho. Não, é 16 de março, né? 16 de março. Então, santo do dia 16 de março. Confirmando. São Berardo e companheiros mártires. Em 1219, São Francisco enviou esses missionários para a Espanha, que estava tomada por mouros. Passaram por Portugal a pé, com dificuldades. Dependendo da divina providência, chegaram a Sevilha. Ali começaram a pregar, principalmente como testemunho de vida. Eram 3 sacerdotes e 2 irmãos religiosos que incomodaram muitas pessoas ao anunciar o Evangelho. Acompanhado pelo testemunho, teve quem abrisse o coração para Cristo e as conversões começaram a acontecer. Pregaram até para o rei Mouro, porque também ele merecia conhecer a beleza do Santo Evangelho. Porém, anunciar o Evangelho naquele tempo, como nos dias de hoje, envolve riscos e eles foram presos por isso. Por influência do rei Mouro, eles foram deportados para o Marrocos e, ao chegarem lá, continuaram evangelizando, uma pregação sobre o reino de Deus, sobre o único amor que pode converter. Graças a Deus, devido aos sinais, principalmente àquele tão concreto de Deus, que é a conversão e a mudança da mentalidade, as pessoas começaram a seguir Cristo e a querer o batismo. Mas isso incomodou também o rei Mouro, que, influenciado por fanáticos, prendeu os 5 franciscanos, depois os açoitou e decapitou. Os santos mártires, que em 1220 foram mortos por causa da verdade, hoje intercedem por nós. São Francisco,
Ao saber da morte de seus filhos espirituais, exultou de alegria, pois eles tinham morrido por amor a Jesus Cristo. Bem, vamos agora ao outro santo, São João de Brebeuf e companheiros mártires. Nesses últimos tempos mudou-se a atitude para com os índios de pele vermelha. Tomou-se consciência de que a prepotência dos brancos colonizadores tem destruído a vida de populações cujos valores próprios e autênticos, já tarde demais, os civilizados quiseram salvar. O cristianismo e, de modo especial, os missionários procuram preservar os valores genuínos de cada povo. Por isso, 8 jesuítas, entre eles João de Brebeuf, morreram no Canadá na metade do século XVII. João de Brebeuf nasceu em 593 de família normanda, que acompanhou Guilherme o Conquistador e Luís IX. Tornou-se jesuíta, ordenando-se padre no dia em que completou 29 anos. 3 anos após, partiu para o Canadá em companhia de Massé Lallemand e José Roch Daillon. Foi direto trabalhar entre os índios algonquinos. Logo aprendeu a língua deles, chegando a escrever nela gramática e catecismo. Passou depois para a tribo dos Hurões. Também nessa língua redigiu um catecismo. Batizou cerca de 7.000 índios. Sua vida inteira foi um martírio. Morava em choupanas de extrema pobreza, pequena imagem do inferno. No dia 16 de março de 1649, a tribo dos Iroqueses, adversários dos Hurões, invadiram a missão, amarraram João de Brebeuf num pau, arrancaram-lhe as unhas, bateram nele de 1000 maneiras, torturando-o de todos os modos, e por fim, admirados pela sua coragem, partiram-lhe o peito e comeram-lhe o coração para herdarem a força da sua alma. Olha, gente, que martírio, hein? Com 7 outros companheiros mártires, Antônio Daniel, Carlos Garnier, Gabriel Lallemand, João de Lalande, Isaac Jacques, Natal Chabanel e Renato Goupil, foi canonizado no dia 29 de junho de 1931. A festa deles cai no dia 19 de outubro. Muito querido dos índios, que o chamavam de o homem que carrega os fardos. Temos mais um santo ainda. Além de São João de Brebeuf e São Berardo, temos mais um santo. Do dia 16 de março, Santo Heriberto. Nasceu em 970 na Alemanha. Conta-se que no dia do seu nascimento havia uma luz sobre a casa da sua família, durando algumas horas e marcando a vida do santo desde então. Desde sempre, Heriberto mostrou propensão para a religião e para os estudos. Seus pais o entregaram para o convento de Gorze. Em 995, ordenou-se sacerdote. Estudou em várias escolas e foi considerado o homem mais sábio de seu tempo. Tanto que o imperador Otton o nomeou seu assessor de maior confiança. Além da sabedoria, era muito bom e caridoso para com as pessoas. Foi recebendo reconhecimento da população e eleito bispo de Colônia em 999. O sucessor de Otton, Henrique II, também o adorava, e chamou Heriberto para ser seu conselheiro. Os registros mostraram que depois de fundar um hospital para os pobres, Heriberto visitava os doentes todos os dias, cuidando deles pessoalmente. Conta-se que certa vez uma seca atingia a cidade, não chovia há meses. O santo comandou um jejum de 3 dias e uma procissão de penitência para que chovesse, mas não deu certo. Heriberto então chorou na frente do povo, se sentindo culpado. Nesse momento o céu se fechou e começou a chover. Em 16 de março de 1021,
Uma viagem de visita pastoral à cidade de Deutz. Numa viagem, então, pastoral, Heriberto pegou uma febre e morreu. Suas relíquias estão na catedral desta cidade, Deutz, na colônia alemã. Na igreja que ele mesmo fundou, estão as suas relíquias. Foi canonizado em 1227 pelo Papa Gregório IX. São Heriberto, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.